Olá, meus amores, vamos para mais uma aula de geografia e hoje a gente vai falar sobre a extração predatória. Tio, o que é extração predatória? É a retirada de recursos da natureza. Essa retirada de recursos, ela pode ser exemplos, tia. Ela pode ser a extração de animais, vegetais ou minerais, né? A retirada de minerais são o quê? São o óleo, o petróleo, são os minerais, né? Pode ser também o ouro, né? Então são tipos de minerais que são extraídos da terra, né? Que é a extração predatória. A vegetação, né? É a floresta, são as flores, são as folhas, então é a floresta no geral. E o animal, que são os animais, né? Que é o que mais nos preocupa, essa extração predatória, animal é a que mais preocupa. Por quê, tia? Porque quando tiram esses animais silvestres da natureza, né? Esses animais, eles estão o quê? Entrando em extinção. Tio, o que é extinção? Extinção é quando algo vai acabar. Quando algo está acabando, está chegando ao fim, né? Está ficando pouquinho. Então, alguns animais estão em extinção, como a arara azul, como a onça pintada, como o leão. Então, muitos animais estão entrando em extinção. E o que é que acontece? Um animal aqui no nosso interior que ele era muito conhecido e que hoje a gente nem vê mais, que é o papagaio e o periquito. O periquito hoje a gente ainda vê aí uns passanos, mas é muito difícil, principalmente quem mora no interior, né, no sítio, quem mora na zona rural. A gente via muitos papagaios, periquitos, passando os gritos, né, por cima da casa e hoje em dia a gente não vê, porque esses animais estão entrando em extinção. Por que eles estão entrando em extinção? Por causa da extração predatória, é a retirada de recursos da natureza. Então, algumas pessoas pegam esses animais para vender, né, fora do país, que isso é crime da cadeia, né, quem for pego, pessoas que for pego com animais silvestres, animais da natureza, né, gente? Ai, tia, o que é animais silvestres? São animais da natureza, que não é para você estar em casa com eles. Animais da casa é gato, cachorro, a gente sabe, né? Então, animais silvestres são os animais da natureza. Os domésticos, que é da nossa casa, né? Que a gente pode ter, que é gato, cachorro, a gente tem que amar, cuidar, né? Proteger, mas os animais silvestres, eles são para estar na natureza, né? Por mais que eles sejam lindos, bonitos, maravilhosos, eles são para estar na natureza. Então, e eles estão entrando em extinção, né? E a maior preocupação dessa extração predatória é o esgotamento que está tendo de muitos elementos da natureza. E o principal, como a tia já falou, é os animais, que as pessoas estão pegando esses animais para vender fora, matando para ficar com a pena ou com pelo, né? Com a onça. Muitas pessoas pegam a onça para tirar o pelo dela, o couro, para fazer calçados, roupas, bolsas, né? Então, acaba que fazendo essa extração predatória e tendo esse esgotamento na, na natureza e acabamos que perdendo essas belezas, né? Esses animais entrando em extinção. Mas também tem a extinção das matas, né? Tem muitas árvores aí que era muito conhecida, que hoje em dia a gente nem vê mais, né? Aqui no nosso interior, até que a gente ainda vê algumas. Não tem muita extinção das nossas árvores, até porque as nossas árvores, quando é no inverno, elas estão verdinhas, né? Quando tá na seca, elas estão tudo sequinhas, a gente pensa assim, ai, morreu. Na hora que chove, elas já começam a brotar. Então, é uma característica da nossa natureza aqui do nosso Ceará, né? A nossa caatinga, né? Que é a floresta, gente, é chamada caatinga aqui no Ceará. Então, é uma coisa muito bonita. Na hora que chove, ela já nasce. Mas por aí, por fora, né, em outros estados, algumas árvores estão em extinção também, por conta dessa extração predatória. Outro problema muito grande que dá com a extração predatória em relação à vegetação, às árvores, é o quê?
são o assoreamento de rios. O que é isso, assoreamentos de rios? É quando as pessoas desmatam ao redor dos rios e açudes. O que é que acontece? A água, quando chove, leva o solo, né? Leva pedaços de pedras, de rochas, e acaba acontecendo o quê? Até pedaços de vegetações também, né? De tronco de árvores, e acaba o quê? Enchendo aquele rio e acumulando. Quando seca, é bem pouquinha água, né? Um exemplo, um açude, gente. Um açude, eles desmatam totalmente ao redor. Quando chove, leva muita terra para o meio do açude. Então, quando for com o tempo, aquele açude não vai acumular tanta água por conta, né, do fundo já ter tanta terra, tanta coisa lá dentro, pedra, terra, né, a vegetação que for levada lá para dentro. Então, vai acabar que o quê? Que tendo a perda de profundidade daquele lugar, do açude ou dos rios, né? Inundando as suas imagens, as suas margens. Então, são problemas com a extração predatória. Por isso que temos que ter muito cuidado quando tirar alguma coisa da natureza, porque aquilo ali vai fazer falta, tanto em relação mineral, como animal, como vegetal. Então, essa é a extração predatória. A extração predatória é a retirada de recursos da natureza. Vamos falar um pouquinho também sobre produtos orgânicos. Produtos orgânicos são produtos que são plantados, né? Que não são usados agrotóxico. Esse é muito um ponto muito positivo na produção orgânica, que não é usado agrotóxico, não é usado venenos. Por isso é tão saudáveis produtos orgânicos, né? Produtos orgânicos é aquele que é plantado em casa, que é plantado ali no seu quintal, né? Que não usa agrotóxico, que não usa veneno para matar, né? Os agrotóxicos. E também não usa aqueles tipo de remédios para poder a planta crescer mais, para as frutas crescerem mais, para dar mais rápido, né? Então, essa produção orgânica é chamada de são consideradas agricultura orgânica, né? Que não são utilizados agrotóxicos e nem adubos químicos. Adubos são adubos sem ser químico, né? Que é o que a gente conhece o estrume, né? Que é o cocô de vaca. Então, coloca e faz aquele adubo e tem aquelas plantas maravilhosas, aquelas frutas que a gente não precisa, frutas e verduras que não tem veneno, né? Não tem agrotóxico. Então, são chamados de uma agricultura orgânicas, né? E são os alimentos muito saudáveis. Alguns exemplos de alimentos orgânicos são frutas, né? Que são plantadas sem usar agrotóxico, são cebola, o coentro, né, que a gente come, a verdura. Então, são alguns alimentos que são da agricultura orgânica. Então, nossa aula foi isso. Um beijo e até a próxima.